Mas agradecer acima de tudo aos nossos torcedores a confiança que têm neste elenco. Eu gosto muito cada vez que vejo os nossos jogadores aí fazer um corte e os nossos torcedores aplaudem como se fosse um golo. Isto é mística, isto quer identificar-se com os valores da nossa equipa, e estes jogadores, através do seu trabalho, da sua dedicação, eu já disse, não sou o melhor treinador do mundo, não temos os melhores jogadores do mundo, mas fazemos de tudo para ser todos os dias melhores e para lhes dar estas alegrias como foi hoje, mesmo no último apito. Olha, assim, se contarmos o Kaique e o Mateus, são 11 jogadores dos 24 que temos hoje no nosso elenco. E mais o Kevin, que anda agora neste momento, subiu, anda na bolsa, joga em cima, ou treina em cima e joga em baixo. Isto foi o que aconteceu com todos eles. Foi o que aconteceu com o Garcia, foi o que aconteceu com o Naves, foi o que aconteceu com o Vanderlá, que treina comigo desde que eu cheguei. As pessoas não sabem, o Vanderlá treina connosco desde que nós chegamos. O John começou a treinar connosco de forma seguida há 2 anos, e o Luís entrou há mais ou menos 4, 5 meses. Estava a fazer uma recuperação de uma lesão que tinha. Trouxemos-lo para o CT, para o Núcleo de Saúde e Performance, e quando comecei a vê-lo treinar connosco, fiquei impressionado com as capacidades que ele tem. O próprio Hendrick, as pessoas, eu continuo a dizer, nós exigimos desses jogadores como se fossem o Zé, o Gomes, o Murilo, o Arthur. Eu só em pensar que eles têm 1 ano mais do que a minha filha mais velha, não te sei dizer qual é o estágio que eles estão, não te sei dizer. O que sei é que são jogadores com muito potencial, o que sei é que são jogadores que nós temos que ter muita paciência, o que sei é que vamos ganhar muitas vezes com os desequilíbrios deles, com o talento deles, e outras vezes vamos perder por erros deles e por erro do treinador também. É assim que funciona. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no Brasil não há nenhuma equipa que lute pelos objetivos que nós lutamos, que tenha tanto garoto na equipa principal. Garoto é moleque na equipa principal, a jogar de forma tão assídua como tem o Palmeiras, mas posso estar enganado. Olha aí, o Vanderlei, ele tá mais reclamando ou mais valorizando? Eu acho que ele tá valorizando, né? Que ele tem a garotada. Para mim ele tá valorizando, né? Tá valorizando aquilo que todo mundo falava antes. Eu gosto de lembrar, fazer essa rápida linha do tempo, porque às vezes as críticas que a gente recebe porque não pensa o que as pessoas estão pensando. Então aí fala que você está falando uma bobagem, antice e tal. Aí a gente fala aqui, com outras palavras, todo mundo fala, que o Palmeiras vai perder muitos jogadores da sua base por falta de espaço. Isso é um elogio. Não é só tem aquele cara e mais ninguém. Não, o Palmeiras tem vários jogadores na base, ganhou muitos títulos na base, não é só pelas vitórias, mas por mostrando qualidade. E não dá para usar todo mundo. Alguns já serão emprestados, outros vão, depois de muitos anos você vai descobrir, era do Palmeiras, não foi usado no time principal. Isso acontece, né, Bruno? Várias vezes. Então, e isso está acontecendo com o Palmeiras. Há muitas reclamações que jogadores não são, outros que ele não citou, que não são utilizados, mas não cabe todo mundo. Então são jogadores importantes e que, se tiverem paciência, eles poderão um dia se transformarem em titulares ou negociados por grana. Esse é o mercado, é o mundo do futebol. Eu só entendo que 11 jogadores num elenco de 24 é um número muito importante. Ou o clube entende que isso resolve, e é muito bom, está valorizando essa turma. Imagina a cabeça do garoto participando de um grupo importante que não está disputando rebaixamento, está disputando sempre alguma coisa. É importante para eles. Eles estão tendo prestígio, peito estufado, amadurecendo, vivendo com jogadores mais experientes, concentrações, viagens, enfim. Eles estão ganhando uma bagagem muito importante. Mas por que não contrata? Eu sou a favor de contratações boas. O cara chega, ou é um reserva claramente em condições de substituir o titular, ou é um cara que importante, que já chega como titular. Contratar por contratar, assinar cheque é irresponsabilidade, até quem tem dinheiro. E o Palmeiras tem tido uma base importante, Asmar. Esses garotos citados por ele são jogadores que devem ser prestigiados. É isso, o Abel hoje conta realmente com praticamente metade do elenco da base, que é um projeto do Palmeiras, não é exatamente... Claro que ele está lá, ele participa, mas o Palmeiras, até antes dele chegar,
reforçou, melhorou muito a sua categoria de base. O Palmeiras sempre foi um time que não tem esse histórico de revelar jogadores. Se você pegar a história toda do Palmeiras, são pouquíssimos grandes jogadores revelados no clube. O Palmeiras, ele normalmente traz os seus jogadores de fora. E já há alguns anos o Palmeiras ele passou a ser muito forte na base, ganhou tudo que é título aí nas categorias de base, sub-17, sub-15, sub-20, e os caras estão chegando no profissional. Alguns já colaboraram com outras conquistas e saíram, como o Gabriel Veron, o Patrick de Paula, o Danilo, o próprio Wesley, que agora está no Cruzeiro, o Gabriel Menino ainda está lá, daquela geração. Agora já é uma outra geração. Agora quem está no profissional é a geração que ganhou a primeira Copa São Paulo. É uma geração ali com o Naves, com o Fabinho, com o Vanderlan, com o Garcia. O Hendrick é mais novo que eles até, mas participou daquela copinha. Alguns já foram embora, como o Giovani, que já foi para o Catar. Então, é uma filosofia do Palmeiras. Quando ele fala de desfrutar, eu entendo. Eu já falei aqui, eu acho que seria bom se o Palmeiras tivesse mais uma ou duas contratações, um volante para chegar em condição de jogar, mais uma ou duas opções de ataque ali para o Abel mexer em algum momento. Às vezes tem jogos que ele não consegue alterar muito, principalmente na parte ofensiva. Mas eu acho que os protestos da torcida extremamente exagerados. É a torcida que menos tem motivo para reclamar. E eu também, claro, isso é tudo teoria, porque nós não somos dessa função, nós somos jornalistas. Mas eu também preferiria, acho que se fosse dirigente eu contrataria pouco. Eu acho que eu preferia ter a molecada vindo da base, vou contratar 3, 4 estrategicamente, não vou contratar muita gente. Eu gosto mais dessa tese, eu gosto mais dessa ideia de contratar pouco e tentar acertar, do que contratar 10 para acertar 3. Eu prefiro tentar em 4, 5 acertar 1 ou 2. Eu prefiro contratar menos, então... Mas o Palmeiras errou bastante também. Errou. Né? Tem o Atuesta, o próprio Flaco Lopes. Ainda não foi o Merentiel, que já foi embora. Tiveram algumas contratações bem erradas, né? Sim, eles erraram. Até talvez por isso que eles contratem cada vez menos. O que provoca o maior temor, eu acho. Talvez por isso que eles contratem ainda menos. Então, acho que poderia sim ter feito mais uma ou duas contratações. Eu não acho que isso tá errado. Não acho que não precisa de ninguém. Mas o time que está aí é extremamente competitivo, e se o torcedor do Palmeiras está totalmente satisfeito, porque às vezes eu vi alguns protestos que parecia que o time estava brigando para não cair. Hoje você tem aqui no YouTube mesmo, a gente está fazendo um programa no YouTube, põe aí Palmeiras 2013, Palmeiras 2014, põe aí Mirassol 6, Palmeiras 2, você vai lembrar de umas coisinhas que não são muito legais, não? A gente está falando aí sobre essa situação do Palmeiras, tá? E a gente pode comparar também os próximos jogos do Palmeiras com o Botafogo, já que a gente falou. Será que o Palmeiras ele vai conseguir tirar uma diferença do Botafogo de 13 pontos? Então, antes da gente ir pro break na rádio, vou passar os próximos jogos aqui pro torcedor. Palmeiras, nos próximos 5 jogos, Cuiabá fora, Vasco em casa, Corinthians fora, Goiás em casa e Grêmio fora. Botafogo, São Paulo fora, Bahia em casa, Flamengo em casa, Atlético Mineiro fora e Corinthians fora. Eu acho os jogos do Botafogo um pouco piores que os do Palmeiras, né? A sequência do Botafogo dos próximos 5 jogos ela é bem difícil. Você tem São Paulo fora. Aí o Bahia em casa é um jogo bom pra ganhar. Aí você tem Flamengo em casa, é clássico. Clássico no Rio de Janeiro. Vai ser torcida... É dividido, Mauro? Não, 10% pro visitante. 10% só pro visitante. Atlético Mineiro fora e Corinthians fora. Sim, o Corinthians que tá 11 jogos aí sem perder, o Atlético Mineiro que tá começando a tentar se reerguer, Flamengo que vai precisar fazer alguma coisa em algum momento. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Olha, eu diria até, são 5 jogos, e realmente são 5 jogos difíceis do Botafogo, e aí depois dessa sequência vão faltar 14. Eu acho que se ele passar dessa sequência com uma boa vantagem, eu acho que já foi. Eu acho que pode ser uma sequência para decidir aí. Se ele passar daí com, sei lá, que diminua um pouquinho, vai com 10 pontos de vantagem, hoje tem 13... Se ele passar daí com 10, eu acho que aí ninguém pega mais. Porque essa é uma sequência que quem está de olho fala, não, é agora que eles podem se complicar. Então, se eles passarem bem daqui, aí vai ser bem difícil alguém tirar. Já é difícil, mas se passar bem dessa sequência, acho que aí fica quase que inviável. Agora, o Flaco Lopes, né, fez o gol, né, da vitória do Palmeiras.
É um jogador que foi contratado, como a gente sempre lembra aqui, por 10 milhões de dólares, não foi isso? Ele custou 10 milhões de dólares, foi um jogador caro, não recebe tantas chances nesse Palmeiras. E aí, são 48 milhões de reais, né? Pela cotação. O Flaco Lopes tem 22 anos. 26 jogos, 8 como titular, 5 gols, 23 chutes no gol, 14 no gol, 23 finalizações. Então, é um negócio. Se ele tem 8 jogos como titular e 5 gols, não é um número tão ruim. Porque muitas vezes ele entra mais no final. É um jogador que merece mais chances nesse Palmeiras ou não tem como ele ter mais chances já que tem tantas opções, Bruno? O Flaco Lopes, ele oscila bastante. Ele teve um bom momento quando chegou, ele chegou bem no Palmeiras, depois caiu demais. Acho que teve até um jogo que mexeu com ele, que foi o jogo com o Atlético Paranaense lá na Arena, na semifinal da Libertadores, em que logo no início ele perde uma chance claríssima. Ali ele estava tendo uma sequência que o Rony estava machucado. Então, logo no início lá na Arena, ele perde um gol feito ali e o Palmeiras perde aquele jogo. Ali ele baixou muito. E, Bruno, só uma coisa para lembrar, que desde que ele foi contratado, né? Ele é o jogador que precisa de menos minutos para fazer gols nesse Palmeiras. E ele teve um momento... Ele voltou a ter um momento bom no início do Brasileiro, que ele chegou a fazer 4 gols em 4 jogos seguidos ali. Mas depois ele caiu de novo, né? Então ele faz gols, sim. Acho que é um cara que ainda pode crescer. Ele é novo, ele é um jogador jovem. Então é um cara que daqui 1 ano, 2, talvez, ele tenha um status maior do que ele tem hoje. Mas ele tem ainda muitos altos e baixos. Ele é um cara que precisa ser mais regular. Teve alguns jogos que o Abel utilizou ele vindo até um pouco mais de trás, que aí ele mostrou até uma característica que a princípio eu pelo menos não tinha visto nele. Ele era um cara mais de área, teve jogos que ele jogou atrás de um outro centroavante e foi até bem. Então acho que ainda é um jogador que pode dar certo no Palmeiras, sim, mas ele precisa ser mais regular. Ele tem altos e baixos ainda muito destacados. Como eu falei, ele teve um momento que ele fez 4 gols em 4 jogos. Aí de repente ele fica vários jogos sem fazer. Ele ainda precisa ser um pouco mais regular. O Abel Ferreira, ele também falou sobre outras situações aí do Palmeiras, tá? Ele chegou a falar do Messi, que o Messi foi para Miami para desfrutar, que o torcedor do Palmeiras tem que desfrutar dos jogos. E ainda falou sobre não existir uma equipe brigando por tantos títulos como o Palmeiras, com tantos garotos. Ele valorizando aí as categorias de base do Palmeiras. A gente vai escutar o Abel, lembrando, hein, que já a gente vai falar sobre todos os preparativos aí de São Paulo e Corinthians. Também tem Flamengo e Grêmio, as semifinais da Copa do Brasil, e a gente vai falar tudo sobre esses jogos decisivos. Sim, vamos falar aí agora sobre o paralelo que ele fez com o Messi para o torcedor do Palmeiras e também a declaração sobre os meninos. Nenhum time no Brasil disputa tantos títulos como o Palmeiras, tendo tantos garotos. Vamos ver aí o Abel Ferreira. Agradecer de coração mesmo, hoje estar aqui 33 ou 34 torcedores, 38. Isto é ser palmeirense, isso é gostar de Palmeiras. Eu tenho que partilhar aqui uma coisa com vocês que me vai na alma já há algum tempo, que é... O Messi saiu da Europa para ir para um lugar para jogar, para desfrutar. Ele, a família e os torcedores. É só isso que eu peço aos nossos torcedores. Que venham para o nosso estádio, que venham desfrutar da equipa, que nos apoiem como foi hoje. Um jogo difícil, não foi o melhor jogo que nós fizemos. Acho que tiveram melhor eles do que nós, sinceramente, mas daquilo que diz respeito ao que tu disseste, nós fazemos tudo o que nós podemos e o treinador umas vezes faz e acerta, outras vezes erra, porque eu cometo muitos erros, faz parte, é normal, sou ser humano, os meus jogadores também,